A paz do Senhor a você e toda a sua família. Vamos a mais um texto bíblico onde vamos estar meditando. Salmo 119, versículos 81, 82 e 83. Desfaleceu a minha alma esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Os meus olhos desfaleceram esperando por tua promessa. Entretanto, dizia: quando me consolarás tu? Pois fiquei como onde na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. O salmista, ele faz algumas classificações como era o seu estado no momento, em algum momento da sua vida. Não significa dizer que quando ele escreveu este salmo era o quadro em que ele estava vivendo. Parece mais que ele está escrevendo sobre um passado que ele vivenciou. É o que dá a entender quando a gente lê até o versículo de número 88. Parece registrar um momento que já tinha vivenciado em algum tempo para trás. Mas ele dá um relato interessante dentro desses 3 versículos que nós acabamos de ler, e eu queria, nesse tempo, com meus queridos ouvintes, nossos inscritos, você que gosta de estar assistindo os nossos vídeos aqui, eu agradeço de coração a todos vocês que estão por aqui conosco. Olha, no versículo de número 81, ele diz que a alma dele desfaleceu. A palavra desfalecer tem a ver com o desânimo, tem a ver com a falta de esperança, com a incerteza, com a garantia da improbabilidade diante daquilo que ele esperava. Ele desfaleceu. E ele desfaleceu esperando a salvação. É o que diz ainda o versículo de número 30, ou digo 81. A palavra salvação aqui não quer dizer a salvação da alma. É aquela salvação que o homem tem ao aceitar Jesus como Salvador, a servir a Deus. Mas a salvação aqui tem a ver com livramento, com causa resolvida, questão da sua causa ser resolvida. A salvação aqui tem a ver com livramento. E ele diz que esperou. Se ele esperou é porque houve um tempo, não é, do início até um momento em que ele resolveu esperar. E para ele esse tempo foi muito longe, porque chega a desfalecer conforme ele. Ou seja, ele idealizou um tempo em que isso poderia acontecer. Não aconteceu nesse tempo. E aí veio o desfalecimento da sua alma. Mas ele diz no versículo de número 81 ainda, parte final, que apesar desse tempo ter levado ele a desfalecer pela espera da salvação, da solução das suas causas, todavia ele confiou na palavra de Deus. Esse é um segredo que nós encontramos em toda a Bíblia Sagrada, quando está relacionado àqueles que sempre foram vitoriosos, aquelas mulheres que sempre foram vitoriosas na Bíblia. Os que foram vitoriosos foram os que nunca desistiram, apesar de ter passado por várias circunstâncias que a gente encontra na Bíblia, é fato, mas são pessoas que nunca desistiram, mesmo feridas, cansadas, mas prosseguindo. Se não em passos largos, mas prosseguindo. Se não correndo, mas prosseguindo. Se não do jeito que queria, na velocidade que desejava, porém nunca pararam. Eu digo sempre que os que chegaram foram os que nunca pararam no caminho. Os que venceram foram os que nunca desistiram. Então, se você quer chegar ou alcançar, não desista. Continue confiando na palavra de Deus, porque ela mesma diz que passa o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Ele desfaleceu dentro desse tempo? Sim. Ele esperou a sua salvação por algum tempo? Sim. Mas ele fez tudo isso confiando na palavra do Senhor. Às vezes nós ficamos desfalecidos, as forças vão embora, a desanimação toma conta de nós. Mas nós conhecemos a palavra e ela diz que Deus não mente, Deus não falha, Deus não engana ninguém.
Deus não engana ninguém. Deus é sério e sincero para cumprir com a palavra que Ele nos falou. E se você tem a promessa de Deus feita, se Deus te fez a promessa, então não desista. Ah, estou cansado, pastor, eu estou desanimado. Eu sei, eu entendo, eu também sou humano, nós somos humanos, nós temos esses momentos, mas faça como o salmista está dizendo aqui, confie na palavra, não é na minha palavra, é na palavra de Deus, essa palavra que está à minha e à sua disposição, à nossa disposição. Creia nessa palavra, foi o que ele fez. No versículo 82 ele diz: os meus olhos desfaleceram esperando por tua promessa. Entretanto, dizia: quando me consolarás tu? Olha, ele tinha uma promessa. Deus havia feito uma promessa a ele. E para ele, a promessa tinha que se cumprir naquele tempo da espera do versículo de número 81. Meus queridos, e isso às vezes se torna um problema na nossa vida, não é porque o tempo é tão longo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, não é porque Deus não vai cumprir a sua palavra, não é porque exista da parte de Deus alguma outra decisão de não nos abençoar. É porque nós queremos medir as promessas de Deus na nossa vida, ou o cumprimento das mesmas em nossa vida, a gente quer medir pelo nosso tempo. Não é o nosso tempo. O Deus dos céus, o nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, o nosso, que fala conosco agora por essa palavra, ele tem o tempo próprio dele. Ele tem o tempo dele, não é o nosso tempo. Então vamos dizer a ele, vamos descansar no tempo dele e esperar que ele cumpra. Veja bem, ele diz: os meus olhos desfaleceram, quer dizer, ele olhava em busca da promessa de Deus, mas ele desfaleceu. E ele dizia: quando é que tu vai me consolar? Ou seja, ele passava por alguma situação dolorosa que o fazia chorar. E ele dizia: quando é que vai me consolar? Já faz tanto tempo. O tempo passou, tem tanto tempo, o tempo passou, e não é assim que a gente fica, meu Deus, que tempo. Às vezes Deus faz um silêncio conosco, parece que Deus não está nos ouvindo, parece que Ele não escuta mais o nosso gemido. E às vezes nós vamos orar e não temos expressão para orar diante do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero dizer ao senhor, à senhora, aonde você está, não sei onde e como você está, que hora está assistindo este vídeo. Por mais que a sua mente, por mais que seja a convicção de que Deus não te escuta, eu quero dizer que você está redondamente enganado. Enganada porque Deus está te escutando e te vendo. E a prova de que Deus está te escutando e te vendo é essa palavra que você está escutando nesta oportunidade. Deus está te vendo e te escutando. Glorificado seja o Senhor. E ele dizia: quando é que tu vai me consolar? Ele precisava de um consolo. Era trágica a situação do salmista. Aí no versículo 83 ele diz: pois fiquei como onde na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Olha o que ele diz, que ficou como um odre na fumaça. O que é um odre na fumaça? Um odre é um vaso, certo? Aonde se guardava alguma especiaria, até hoje se guarda. Mas ele diz um odre na fumaça, ou sobre o fogo. O que acontece um odre na fumaça? E aqui ele está se referindo um odre na fumaça dos seus dias, não é nos nossos dias, porque se esse vaso estivesse sobre o fogo, seria hoje um fogo a gás, né? Que não gera fumaça, as panelas ficam limpinhas. Mas ele usa o odre na fumaça, sobre fogo. E ele está se referindo ao fogo daquele tempo, que era de madeira e gerava fumaça. E o que é que acontece quando você coloca o odre num fogo de lenha? Vamos dizer assim, uma panela. O que é que acontece?
A fumaça vai dando nele, vai dando, até ele perder a sua cor natural. Perde suas características naturais. Não é assim que acontece? Ele estava dizendo: Senhor, eu estou numa situação tão tremenda que eu estou perdendo as minhas características de cristão, de servo de Deus, de serva de Deus. Eu estou como ondre na fumaça. Não se encontra mais a minha feição natural. Era essa a realidade que o salmista estava vivendo. Mas mesmo ele perdendo a sua característica natural, ele diz o seguinte: mas não me esqueci dos teus estatutos. O que é estatuto? Estatuto é a Bíblia, é a palavra, é os mandamentos do Senhor. Ele disse: eu estou perdendo, Senhor, a minha feição natural, a dor está muito grande, mas eu não estou esquecido dos teus estatutos. A tua palavra está no meu coração, eu estou lembrada dela. Queridos, faça isso também. Eu não duvido da sua situação. Claro que eu não estou duvidando da sua situação. Eu estou lhe dizendo que, como Deus usou de misericórdia para com esses homens, essas mulheres do passado, que temos mulheres também de vida muito comprometidas com Deus e aprendemos muito com elas. Assim como Deus atentou para essas pessoas, Deus vai atentar também para com você. Tenha certeza do que você está ouvindo, tá bom? Eu vou fazer uma oração por você agora e toda a sua família. Querido Deus, Pai que está nos céus, outra vez me dirijo a Ti em oração. Por todas essas pessoas que me ouviram ou estão me ouvindo, seja qual for o quadro em que estejam vivenciando, seja a dor, seja a inquietação, seja o problema, Senhor, envia solução a eles, tenha de misericórdia, não deixa que eles venham desistir. Toma por tua mão as suas vidas, guarda os seus corações, suas mentes, fortalece, Senhor, as famílias. Oh Deus, esse que está no avião, no carro, no trem, no metrô, no seu carro, Deus, tenha de misericórdia aqueles que estão nos hospitais agora, em casa, aqueles que estão em lágrimas, em planta, em luto, Deus, visita cada um deles por tua bondade. Deus dos céus, em cuja presença nós estamos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e sua família. Eu peço a você que compartilhe, se inscreva no canal. E até o próximo, se Deus quiser.